aproveito e vamos falar de um outro tema que também é muito falado em Portugal e cada vez mais e falado no mundo, e vamos falar dos champanhes. Champanhes, espumantes, o termo correto para se utilizar em Portugal, quando nós estamos no consumo em Portugal, é um espumante. O champanhe vamos deixar para uma outra região de Champanhe, como todos sabem. É uma questão bastante falada em Portugal e um pouco por todo o mundo, mas hoje a gente vai se centrar mais sobre o que é um vinho espumoso. Dentro dos vinhos espumosos há os champanhes, os espumantes portugueses, há os cavas de Espanha e os prosecos Itália. Outro termos no mundo do vinho, tirando a parte do Porto, normalmente é utilizado muitas palavras, ou seja, francesismos. E vamos começar nos espumantes, onde é utilizado esses francesismos, termos técnicos, ao contrário do vinho do Porto, como eu falei ontem, utiliza inglesismos, que é o caso do Late Bottle Vintage, o Vintage, e nos termos franceses, que é o resto do país vai utilizar, mesmo para os vinhos de mesa, sem serem vinhos espumosos, vinhos secos, vai utilizar outras palavras, os francesismos. Portugal, em termos de produção de espumantes, já se produz um pouco por todo o país, cada vez mais, com mais qualidade, espumantes premiados, desde da região dos vinhos verdes, com espumantes excelentes nestes últimos anos, desde a região do Douro, lembro-me de um Vértice, que produzido também nestes últimos anos. Depois temos as regiões Távora-Varosa, uma região de denominação de origem, a sul do Douro, uma região fria de alta altitude. Esta região é que produz talvez dos melhores espumantes em Portugal. Depois temos, não podemos esquecer, a Bairrada, e essa região da Bairrada que produz 60% à volta disso da produção nacional de região de Távora-Varosa. Em grande parte utilizam a Malvasia, Pinot Noir e Chardonnay. As castas, as duas primeiras castas tradicionais nos champanhes da região de Champagne, além de ser o Pinot Noir, o Chardonnay e o Pinot Meunier. São as castas autorizadas na região de Champagne. Isto são vinhos brancos de altíssima qualidade, que depois vão ter dois tipos de fermentação. Uma fermentação clássica, que se chama o champenoise, ou o charmat. O charmat é em cubas de inox. Grande parte dos vinhos dos espumantes são produzidos em cubas de inox, onde tem a primeira fermentação, e este a seguir é engarrafado, é sujeito a uma segunda fermentação em garrafa, onde vai provocar um dióxido de carbono. O primeiro grande palavrão em francês é o dégorgement, que é um processo que irá ser feito. Eu vou-vos aqui mostrar, dar um exemplo aqui, por exemplo, com uma garrafa que eu tenho aqui. Esta garrafa, esta é a Bairrada, é o informal. O Sr. Engenheiro Luís Pato conhece, eu adoro este vinho. Este informal, se repararem, é engarrafado com uma cápsula mais vulgarmente conhecida por uma carica. Todos
os vinhos espumosos são engarrafados a primeira vez com esta cápsula. Esta cápsula, depois quando é feito o tal dégorgement, é retirado. O dégorgement é, como em francês, é degolar. O vinho está numa certa posição, ou seja, está nesta posição assim. Por efeito da gravidade, irá, durante a segunda fermentação, irá-se depositar os depósitos da segunda fermentação aqui, nesta parte mais fina da garrafa. Por isso é que depois é feito o dégorgement. É retirada esta cápsula, isto é posto a frio, quase congelado, congela mesmo, e é retirada esta parte de gelo onde estão os depósitos criados da segunda fermentação. Aí então é adicionado um licor ou açúcar em quantidade para produzir o dióxido de carbono que se irá formar a posterior. É enrolhado então com uma rolha de cortiça bastante larga, porque nestes tipos de vinhos chega a atingir 6 bares de pressão, e é protegido por um invólucro de arame que se chama a gaiola. Há outros processos. Eu vou abrir uma garrafa também para vos indicar, para vos dizer como é que se abre uma garrafa de champanhe, ou de espumante, ou de prosecco, é igual. Neste caso eu vou abrir um espumante Bruto 2016. Eu já o tenho aqui no frio. Para retirar algumas sujidades. O copo é muito importante e já vos vou dizer porquê. Eu, como vos disse, eu utilizo este tipo de copos para quase tudo. Mas claro, o copo correto seria o flute. Sempre mais indicado, mais agradável, e já vos digo porquê. Eu deveria me levantar, mas não me posso levantar porque senão sairia. Temperatura de serviço de um espumante derivado ao dióxido de carbono irá ser sempre dentro de 7 graus, a uma temperatura muito baixa. Este é produzido pelo meio clássico, é de Sangalhos. Ele chama-se Terceiro Milénio Bruto 2016. Normalmente eles são aqui protegidos com esta, é sempre uma fitinha aqui em volta, para nós termos acesso então à gaiola. Normalmente, para ser um método clássico da gaiola, aqui vamos dar 6 voltas. 1, 2, 3, 4. Esta deu 4 voltas. Faltavam 2 para a gaiola estar perfeitamente. Retiramos a gaiola. Até está com alguma dificuldade em sair. Está cá fora. A seguir, seguramos a rolha e a garrafa. Isto para não saltar a rolha. Ela tem velocidades, atinge velocidades até 50 km/h, porque a pressão cá dentro vai ser muita. Rodamos a garrafa
e a rolha começa a libertar, lentamente. Nós vamos... E convém deixar o mínimo, como vê ainda não saiu a rolha, eu estou a segurá-la, convém deixar sair o mínimo de dióxido de carbono. Ela abriu. Este que está a sair, este gasoso, tem a ver um pouco também com a temperatura. Se a temperatura for muito alta, mais gasoso sai. Eu a seguir já vos dou uma indicação. Copos inclinados e então colocar uma agradável surpresa. Este até é um rosé. Vamos observar a bolha. A bolha tem um termo técnico que se chama perlage. O perlage vem do francês de pérola. Estas são muito pequenas. Na observação e na prova dos champanhes também se observa o perlage. Isto tem muito a ver com a temperatura a que está. Quanto mais alta é a temperatura, com mais velocidade a bolha vai subir no copo. Isto tem a ver também com a gravidade. Estamos a falar de dióxido de carbono que está concentrado aqui dentro e esta bolha vai subindo e vai libertando o dióxido de carbono aqui. Esta bolha, ou perlage, indica-nos quase mais de metade do que é este espumante. Com a cor que nós estamos a observar, é um rosado. Com o perlage, muita concentração de dióxido de carbono. Será um bruto com alguma doçura, porque foi adicionado algum açúcar para formar mais bolha ou perlage. Ela aguenta-se no copo, viva, durante algum tempo. Os vinhos espumosos ou espumantes em Portugal, os cavas em Espanha, os prosecos em Itália, umas características diferentes do champanhe. Essas características são muito próximas das características do vinho. Aromas frutados, frescos, com alguma acidez na boca. São uns vinhos ideais para se beberem numa tarde de verão, para acompanharem um peixe, não peixe de forno, mas para acompanhar um peixe, um marisco, algo assim, é um vinho ideal. Leve, frutado, aromático, é um vinho ideal. Tem uma excelente acidez, excelente. Com notas citrinas, muito fresco este Bruto 2016. Tenho aqui outros exemplos. Um champanhe francês, que não tem muito a dizer. Na região de Champagne, as castas autorizadas, como eu já referi, são 3: Pinot Noir,
Chardonnay e Pinot Meunier. Método utilizado somente champenoise, que é o método sem ir ao inox, em barril. Depois todo o processo é igual. Há também outro termo técnico que é o remoage. O remoage é quando o vinho está em adega, depois de ter levado esta rolha, depois de terem feito o dégorgement, há um processo que é o remoage. E o remoage é chegar junto em adega. As garrafas têm uma cavidade bastante pronunciada. Elas estão colocadas nesta posição e nós vamos rodar a garrafa para que o depósito que vai ficando aqui vá passando para ali. Tenho aqui um outro espumante português, da Casa Casal Branco, também da região do Tejo. Já há espumantes da região do Tejo. Já há espumantes no Alentejo. Começam a surgir nas produções algum espumante. Depois cabe ao consumidor escolher. E nós só podemos escolher. Tenho aqui um dos mais conhecidos do mundo, da casa Moët Chandon. Este é um Magnum. Como dizia Dom Perignon, estou a beber estrelas quando provou um vinho criado por ele, que por acaso deu num champanhe, quando ele descobriu. Se vocês verem aqui no copo ainda há libertação de dióxido de carbono. Os copos convém estar perfeitamente limpos. E esta libertação de dióxido de carbono vai se manter durante algum tempo. O porquê de ser mais adequado um flute, como eles chamam. Eu gosto mais deste porque a concentração de aromas fica mais concentrada aqui no copo. O flute é bem mais agradável à vista, além de que a bolha vai subir durante mais tempo no líquido. Como é mais estreito, a bolha irá subir, o seu trajeto irá ser durante mais tempo dentro do vinho. Logo, é muito mais agradável à vista nós estarmos a apreciar este perlage num flute. Excelente. Volto a referir, isto é Quinta da Morteira, terceiro milénio. Sangalhos. Estes vinhos na bairrada são muito conhecidos e aqui o nosso informal que utiliza grande parte das uvas Baga é da vinha Pan, uma vinha que o Sr. Engenheiro chama que é a vinha Pan, que tem uva Baga, e ele produz este informal dessa vinha. Eu já o tive a oportunidade de provar, achei excelente, adoro este vinho. Um outro que foi premiado, considerado num concurso internacional, considerado dentro dos 5 melhores espumantes do mundo, foi este, das Caves Montanha, que é também bairrada. Aprimoraram-se muito na região
em relação aos espumantes. Deve-se em parte também devido à harmonização com o famoso leitão ali da mielhada, da bairrada, em que casa excelentemente um espumante com o leitão. Esta acidez, esta frescura que o vinho tem, harmonizado com o leitão e aquela gordura do leitão e aquela carne branca e leve do leitão, este vinho harmoniza excelentemente com esse tipo de vinho. Espero que tenham ficado elucidados um pouco hoje o que é os espumantes, os champanhes